Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto assim importantíssimo. Por que a palavra de Deus não alcança a todos? Um podcast sobre a parábola do semeador. Gente, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o pastor Wendel Costa. Ele tem, muitas formações, eu resumi aqui. Mas, primeiramente, eu quero falar que ele é o coautor, que ele fez junto com a Bruna, este livro aqui, A Parábola do Semeador, que é o assunto aí que nós vamos falar. A Parábola do Semeador, Fundamentos para uma Vida Frutífera. Ele também é autor, ou não sei se é coautor, do livro também Amor, a Verdadeira Natureza de Deus. Bom, ele também é estudante da Bíblia, professor em algumas escolas bíblicas de igrejas aqui na Grande Natal, e ele também é fundador do Ministério Ágios. Depois ele vai compartilhar aqui com vocês as redes sociais. Iniciado em 2017, um ministério itinerante de ensino bíblico e louvor. Ele também é engenheiro civil, analista de sistemas. Gente, o currículo dele é bem grande, ele realmente trabalha para o reino. E é isso, seja muito bem-vindo, pastor Wendel. Obrigado, Débora. Amém. Obrigado a todos, que estão aí participando deste podcast. E espero que seja uma bênção, Apesar do currículo grande, eu digo como o apóstolo Paulo, reputo todas as coisas como perda, por causa de Cristo. Amém. E tem outra preocupação também. Quando o currículo está muito grande, é porque você está muito velho já. Eita. Já fez muita coisa. Aí, enfim, já estamos com 50 anos, então já fizemos muita coisa. É verdade. Mas é uma alegria estar aqui. Amém. Eu assisti, eu confesso que eu não conhecia, porque eu realmente não sou muito ligado, assim, em redes sociais, essa coisa, TV, vídeo. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo sobre ator tal, é aquele cantor, às vezes até gospel. Eu digo, quem é? Eu não conheço, estou meio à parte dessas coisas. Mas é uma alegria estar aqui, viu? Amém, pastor. Ele conhecer pessoalmente também. Amém, é uma honra. Era só mais por WhatsApp, Mas estamos aí. E eu consegui ler, em alguns poucos dias o livro. E, glória a Deus, vamos falar sobre ele. Depois eu vou ir comentando, o que foi que eu recebi de tanta riqueza desse livro, como eu lhe falei. Vamos para a primeira pergunta. Vamos começar lá. falando. A parábola do semeador implica que algumas pessoas são naturalmente incapazes de aceitar a palavra de Deus. Ou todos têm a chance de mudar e se tornar um solo bom. Como é que é isso, A gente sabe que a semente é a palavra, mas que nós somos os solos. Por quê? Tem aquelas pessoas que são tão difíceis de ouvir a palavra. Tem umas que você fala e parece que no outro dia já não está mais lá. E tem aquelas que quando você fala, você faz uau, aquela pessoa entendeu e está crescendo. Eu conto um pouco disso no livro. Sim. O que é que acontece? Posso olhar para cá, para lá, Você pode olhar para cá ou aqui também. Para a Débora ou para o pessoal, fica à telespectadores. Antes de eu ser pastor, na verdade, desde que eu me converti, eu sempre trabalhei com discipulado. Sim. Logo, eu me converti numa quarta-feira, eu era músico profissional e eu tocava no final de semana, então eu me converti na quarta-feira, na quinta-feira eu já estava no discipulado da igreja na época. E um ano depois eu já estava como professor auxiliar do discipulado. E ao longo da minha vida eu sempre me dediquei ao discipulado, ao ensino. Eu já tinha dado aulas antes mesmo de da minha conversão. Então, foi rápido, Foi. Essas duas áreas na minha vida, tanto a área musical como a área de ensino, foi muito rápido. Até porque eram coisas que eu fazia antes de me converter, Então, quando eu me converti, eu comecei a perceber a importância do discipulado. Eu me lembro até hoje das palavras do meu discipulador. Ele disse, olha, cristãos que têm uma vida devocional são cristãos que crescem muito. E aquilo ficou e eu comecei a desenvolver uma vida devocional a partir dali. E, enfim, eu comecei a trabalhar muito com discipulado e comecei a desenvolver uma série de estudos sobre discipulado, principalmente quando eu fiz o REMA, o Instituto Bíblico REMA. Uma das disciplinas é chamada, não sei como é que está hoje, mas era Doutrinas Básicas da Bíblia. E eu já tinha 7 anos de conversão naquela época, já tinha feito escola teológica, inclusive, e quando eu assisti aquelas Doutrinas Básicas, aquilo foi meio que um tapa assim na minha cara, porque tinham algumas doutrinas daquelas eu nem conhecia,
por exemplo, eu não sabia que imposição de mãos era uma doutrina básica. Sim, entendi. E aí aquilo me chamou a atenção e, ao longo dos anos, eu comecei a preparar um material de discipulado com base nessas 6 doutrinas básicas que estão lá em Hebreus 6, né? Hebreus 6, 1 e 2. E aí, o que é que aconteceu? Como meu chamado é itinerante, a gente sempre ia para uma igreja, depois ajudava em outra e por aí vai. E eu entendi que os problemas que haviam nas igrejas era por causa de falta do discipulado, falta das doutrinas básicas. E eu, inconscientemente, às vezes até meio que conscientemente, eu comecei a culpar os pastores. Sim. Eu entendi, até eu disse até para o meu pastor, disse, pastor, a igreja precisa de doutrinas básicas, né? A gente tem que ensinar as doutrinas básicas na época, né? E ele disse, tá certo, aí me deu a oportunidade, eu fiquei dando pregações sobre as doutrinas básicas, mas enfim, eu achava que realmente era necessário que a igreja fosse exposta às doutrinas básicas e que, de maneira geral, a culpa era do pastor, porque sempre a culpa é do pastor, né? Você sabe disso. Aí o que é que acontece? Deus me chamou para ser pastor. Aí eu fui com gosto de gás, né? Como o povo de sangue nos olhos. E em 8 de janeiro de 2011, eu e minha esposa fomos consagrados ao pastoreio. A gente era missionário, né? Urbano. Então, eu entendi que com o meu discipulado, que eu tinha desenvolvido com base nas doutrinas básicas, na minha igreja ninguém ia se desviar. Ah, entendi. Né? Era o método infalível. E o que é que acontece? No primeiro ano, a gente começou a evangelizar e pessoas foram se convertendo. Isso foi no bairro de Passagem de Areia, em Parnamirim, um bairro periférico, enfim, muito violento, né? Durante o nosso período lá, 2 pessoas foram assassinadas na igreja, né, em frente à igreja. Foi um momento difícil, mas eu estava muito animado, a gente evangelizava, as pessoas se convertiam, e eu preparamos, a nossa igreja funcionava em grupos familiares, e aí a gente evangelizava e as pessoas faziam parte de um grupo familiar e ali implantava aquele discipulado. E foi o primeiro ano. No primeiro ano, quando terminou o discipulado, outras pessoas se converteram, mas naquelas pessoas que já haviam feito o discipulado, eu não percebi assim um crescimento que eu achava que teria. Entendi. E aí começou a situação, né? No segundo ano a gente reviu, fizemos novamente o mesmo discipulado, terceiro ano, e aí eu comecei a me questionar, porque na nossa igreja, de problemas com furto, a problemas com fofoca, a adultério, a violência doméstica, tudo acontecia e as pessoas, por mais que a gente discipulasse, orasse, visitasse, as pessoas se desviavam e tinham os mesmos problemas que tinham em qualquer outra igreja. A se perguntar, né? O que está acontecendo? A palavra é poderosa, mas o que está acontecendo que o povo não está recebendo, praticando? Débora, eu achei que eu estava errado em alguma forma. Sim, entendi. Você ficou se autoavaliando. Eu achei, porque a gente não tem aquele versículo que diz, que as pessoas sempre repetem, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, eu achava que eu ensinando corretamente, as pessoas cresceriam. Entendi. E não teríamos esses problemas. Mas, na verdade, o que eu percebi foi que a gente estava passando pelos mesmos problemas que todas as outras igrejas, e eu acho que até um pouquinho mais, porque era uma igreja pequena, mas a gente enfrentou problemas assim que eu fico pensando, meu Deus do céu, é muito difícil ser pastor. Você entendeu, não foi? Eu entendi na própria pele. Exatamente. O que é pastorear, né? Cuidar das ovelhas. Eu entendi que a culpa não é sempre do pastor. Claro, não estou dizendo que... acho que a gente faz até ressalva no livro. Eu creio que a falta de bom ensinamento é generalizada. Eu diria que há necessidade de um cuidado melhor no ensino. Mas o problema não está apenas aí. Até porque Jesus, em sua perfeição, veio, ministrou tanto, mas alguns não creram. E aí... vai dizer que foi o quê? Ai, não, Jesus não foi um professor suficiente? Não ensinava direito, Não ensinava direito, não, né? Então, Exatamente. Existe alguma resposta aí, né, nessa pergunta. Por que algumas pessoas, elas não recebem a palavra, não praticam e não crescem? E o que é que aconteceu? Nós trabalhamos muito ali nessas igrejas, depois abrimos outra igreja, foram 2. E... ao final do ano de 2016, minha esposa adoeceu e a gente teve de
de dar uma pausa, né? Paramos. Mas eu questionava muito ao Senhor enfim, foi muito difícil. Eu questionava muito ao Senhor o que é que estava acontecendo, porque não estava vendo resultados. Parecia que a gente estava semeando e não via colheita. Mas tínhamos alguns resultados, por exemplo, a Bruna mesmo, que foi a nossa coautora aí do livro. Sim. Nós discipulamos ela, né? Eu e minha esposa, nós fomos nós que discipulamos olha ela. aqui o resultado. Escrever um livro com você. E assim, essa expectativa ela não era infundada. Realmente a gente tinha visto crescimento muito no casal, né? Que é Walter Cleison e Bruna. Eles fizeram parte da igreja. Aí eles começaram a ensinar. E eu achava que, enfim, essa era a problemática. E foi no final do pastoreio, já em 2016, a minha esposa já estava adoecendo. A gente em 2017 nós paramos. E foi exatamente quando a Bruna veio me questionar algumas coisas sobre a parábola do semeador, porque ela começou a ler e começou a se identificar com alguns tipos de solo. Sim. Foi ela, né? Aí eu disse, Bruna, eu vou dar uma lida, eu vou dar uma estudada. E foi aí que a gente começou a conversar, às vezes trocava alguma ideia sobre isso e começamos a entender a parábola. E aí foi quando a gente teve de parar de pastorear e começamos o ministério itinerante. E aí cada um tinha o seu blog do ministério, os pregadores. O Ágios, né? O Ágios, exatamente. E certo dia veio ao meu coração bem forte, assim, comece a ensinar sobre a parábola do semeador. Uau. E assim, a gente era bem incipiente, era um conhecimento que estava começando, estava no início, a gente estava entendendo. Aí eu disse, Bruna, eu estava super ocupado quando veio essa palavra. Eu lembrei de Bruna logo, porque foi ela que trouxe me fez estudar. Uhum. Eu disse, Bruna, o que é que você acha de criar alguns textos aí no seu blog sobre a parábola do semeador? Eu reviso, a gente vai conversando. Ela disse, eu quero sim. E aí ela começou e lançamos os primeiros textos lá bem no comecinho. E, enfim, foi quando começou a gente entender que cada tipo de solo representava um coração e, na verdade, representava todos nós. Eu já fui solo à beira do caminho e talvez até seja em alguma coisa. Sempre que eu li um versículo, ouvi uma pregação, e eu não dei tanta atenção àquilo ali, não parei para considerar, não parei para meditar, aquilo não permaneceu no meu coração, eu fui um solo à beira do caminho. Entendi. Para aquilo. E sempre que eu me animei com algum versículo, tentei praticar, aí começou a vir tribulação e eu meio que desisti, parei, eu fui um solo pedregoso, né? E sempre que eu conhecia alguma coisa, praticava alguma coisa, mas nunca priorizei aquilo nunca foi o primeiro lugar na minha vida, aquele versículo. Eu fui um solo cheio de espinhos. Então, o Senhor começou a nos mostrar que todos nós passamos por aquele processo. Na verdade, a parábola do semeador, ela fala de um processo que todos nós passamos, qualquer pessoa, ela vai passar, ela pode passar ou não, é uma escolha dela, a fim de que chegue lá e se torne aquele solo frutífero, que você tem aquele versículo, aquela verdade de Deus, e você frutifica naquilo ali. Então, pastor, a gente pode dizer que toda pessoa é possível ter um solo fértil. É possível ela ter um solo aberto para que a palavra de Deus germine dentro dessa pessoa. É possível. Com certeza absoluta. E é possível o contrário. É possível que qualquer pessoa seja também um solo à beira do caminho. Ou seja, é aquela pessoa que ouve algo maravilhoso, poderoso, precioso, verdadeiro da parte de Deus e, de alguma forma, sem intenção, geralmente, ela vai desprezar aquela riqueza ali. Para quem está assistindo ou ouvindo a gente, vamos só lembrar os 4 tipos de solo, né? O primeiro solo... É o solo à beira do caminho. Você quer que eu detalhe um pouco? Pode ser. Só detalhando um pouco. O primeiro tipo de solo é um solo à beira do caminho, que é um solo duro, rígido, e ele fica exposto. Certo. Ele não tem plantas, enfim, ele não tem os espinhos como... Pode dizer que é a calçada lá de casa. Então, é um solo batido, é um solo onde passa pessoas, é um solo onde você está ali de passagem, certo. Vamos dizer assim. É um solo onde a semente cai e fica totalmente exposta. Sem proteção,
ela é desprezada, né? Como diz a versão de Lucas, ela é pisada. Aham. Então, é um solo onde a semente ela não vai nem ao menos começar o processo de enraizamento para um dia talvez frutificar. Esse é o Sim. primeiro tipo de solo. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso, mas que, na verdade, ele é uma camada de terra, uma camada fofa de terra, mas logo depois vem pedra. Uhum. Então, a semente, ela realmente cai e começa a se enraizar, mas ela atinge a rocha e não consegue crescer. E aí é um solo que, né, pela alguma razão, não recebeu água. Uhum. Aí o sol vem, não tem água e queima a planta. E o terceiro tipo de solo é o solo cheio de espinhos. É um solo bom, é fofo, enfim, é adequado para o plantio, mas junto com a semente boa da planta, né, da palavra, no caso, uma semente boa, se desenvolve ervas daninhas, espinhos. Uhum. E aí os espinhos eles vão sugar naturalmente a água, os nutrientes do solo, e aí a planta se desenvolve, mas ela, como diz a versão de Lucas, ela não dá fruto com perfeição. Então, ou não dá fruto, ou dá um frutozinho mirrado, né? Por quê? Porque é a concorrência com os espinhos. É. E o último tipo de solo é o solo frutífero, né? Que é o Aham. solo que nem tem pedra, nem é duro, ele é fofo, ele é receptivo à semente e a semente consegue se desenvolver e frutificar plenamente. E aí, é claro, cada um tem o significado disso, né? O Aham. sentido espiritual, digamos assim. Sim. Então, a gente conclui que existem esses 4 tipos de solo, né, na parábola do semeador dita por Jesus nos 3 evangelhos. Uhum. E que o solo vai representar o coração das pessoas, não é isso? E aí é a receptividade de cada um, a condição de cada um. Aí quando a gente fala de pessoas, a gente fala da complexidade que é um ser humano. Por exemplo, você com certeza teve uma infância diferente da minha. Você passou por situações diferentes da minha, ou quem está nos ouvindo também passou por outras situações. Nós podemos até ter passado pelas mesmas situações e ter resultados diferentes. Verdade. Eu estava meditando há alguns meses atrás sobre essa questão da semente, porque a gente sabe que a semente é a palavra de Deus. É a semente poderosa, pronta para germinar no solo fértil. Mas existem também as sementes do mal. E uma vez o Espírito Santo falou para mim, olha, isso que você está vivendo, que vem na sua memória, é algo que foi plantado no seu passado. Porque eu creio que assim como Deus tem a sua semente poderosa, que produz amor, justiça, alegria, Satanás também tem as suas sementes, onde ele vai plantar coisas ruins em nós. E essas sementes muitas vezes são plantadas lá na infância. E eu vi que no livro vocês também trazem isso, eu achei sensacional. Porque essas sementes, elas vão criando raízes. Elas vão crescendo de alguma forma. E aí, quanto mais o tempo passa, ela fica ali, a gente precisa remover isso. Né? A gente precisa tratar isso. E Deus fala muito comigo sobre isso. E você poderia falar sobre... você falou os tipos de solo. Você pode falar os tipos de pessoas agora, para as pessoas entenderem melhor, porque foi uma parábola que Jesus usou para a gente entender a coisa na prática, sobre esses tipos de corações, tipos de pessoas, né, que recebem ou não a palavra. Isso é muito importante, né? Isso que você falou, na verdade, várias coisas ali são muito importantes, são muito assim, interessantes. Uhum. Primeiro, por que nós reagimos assim, antes de entrar nesse tipo de Certo. Por quê? Você mesma falou de que Satanás também, da mesma forma que Deus, ele vai plantar a palavra dele em nosso coração, Satanás também deseja isso. E é interessante que Satanás, ele entende muito bem da parábola do semeador. Uhum. Conhece a Bíblia, né? Conhece. Ele entende muito bem e, desde o princípio, ele sabia que era assim. Desde o princípio, quando Deus disse a Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás sabia por que ele era interessante para ele levar o homem a pecar e comer daquela árvore. É interessante que a árvore não era uma árvore qualquer, né? Era uma árvore de conhecimento. Do bem
e do mal. Exatamente. Eu acho muito interessante também. E por que que ela não era uma árvore que ia fornecer algo de Deus? Porque de Deus não tem mal. Deus não tem mal. Deus só tem bem. Então, Satanás sabia, e aí tem todas aquelas discussões filosóficas, aí tem que ser com o pastor Tasso Licurgo, né, para explicar. De que por que Deus permitiu isso, né? Mas a explicação no livro foi sensacional. Mas o homem foi criado do pó da terra, ele tem os mesmos princípios, ele funciona como a terra funciona. A terra funciona assim. Ela funciona recebendo uma semente e produzindo, seja boa, seja má. Seja uma semente de manga, né? Para produzir uma manga. Por isso que fomos feitos do pó da terra. Exatamente, mas essa semente que vai funcionar em nós é a semente do conhecimento. Isso. Né? Obviamente, você lê o livro sabe, né, que o que é que tem dentro de uma semente? Basicamente, conhecimento. Tem DNA. DNA é um projeto. É um projeto. Então, quando Jesus usou a figura da semente para a palavra, ele sabia exatamente o que estava dizendo, porque foi ele que criou, né? Junto com o Pai. Exato. Então, tinha conhecimento. Satanás tinha todo interesse em fazer o homem abrir o coração, pecar para morrer espiritualmente, e abrir o coração para receber esse conhecimento misturado, do bem e do mal. Né? Você vê, por exemplo, acho que eu até falei alguma coisa sobre isso ontem na nossa live lá do Ministério, o feminismo, socialismo, comunismo, todo tipo de filosofia ou doutrina, ela tem alguma coisa boa. Se tivesse uma coisa totalmente má, ninguém ia querer nem ouvir. Mas tem coisas boas, só que estão misturadas com coisas más. Entendi. Então é o conhecimento do bem e do mal. Satanás tinha todo interesse em agir, e ele tem esse interesse, ele ministra hoje através de pessoas, né? A Bíblia fala lá naquelas epístolas de Timóteo que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, eles falam doutrina, que são ensinamentos de demônios. Só que a gente sabe que como é que Satanás vai fazer para ministrar esse logos dele, essa palavra dele, para gerar em nós esse fruto ruim? Ele vai usar pessoas, né? Tanto é que o restante do versículo diz, pela astúcia de homens que têm a mente cauterizada. Então, tem o seu canal, tem o seu podcast, aqui a gente está ministrando a boa semente da palavra. Amém. Mas tem milhares aí, milhões talvez, de pessoas dizendo todo tipo de asneira, pessoas dizendo todo tipo de conhecimento misturado. Lançando sementes o tempo todo. E é um engano a gente achar que nós, qualquer pessoa, pode estar com o coração aberto, o seu solo aberto, para receber todo tipo de semente, e aquilo não vai produzir fruto algum. Vai produzir de acordo com a semente que você está lançando nele, né? Então, assim, aí os tipos de solo. Você quer comentar? Porque eu estou falando demais, né? Pode comentar, continue, está perfeito. Os tipos de solo, exatamente, são tipos de pessoas. Ou até como o pastor Micaías fez um prólogo, né? O pastor lá da nossa igreja, ele também é um grande mestre na palavra. Ele fez o prólogo e ele falou, são tipos de reação. Você vai reagir à palavra de Deus como? Uma pessoa do primeiro solo. À beira do caminho. À beira do caminho, né? Que eu falei que era a calçada, né? Um pavimento, algo bem que não tem como germinar nada ali. Essa pessoa seria como? Seria alguém que... Ela chega a escutar? Acho que não, né? Chega, porque ela recebe a semente, Ela né? escuta. A semente atinge ela. Você chega assim para ela e fala, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a dúvida de Bruna. Então, pode ser um descrente? Pode. Um descrente é uma pessoa que não crê realmente na palavra do Senhor, ele vai ser sempre um solo à beira do caminho. Geralmente, né? Porque vai receber aquela palavra, mas ela não vai produzir fruto, ela vai desprezar aquela palavra. Mas pode ser um crente? Com certeza pode. Sim, entendi. Com certeza pode. Porque você também entra na questão da área de cada um, né? Pode ser que numa área da minha vida, de relacionamentos, aqueles versículos que tratam aquilo, eu tô sendo uma calçada, eu tô sendo um pavimento. Aquela semente não está entrando e não está germinando. Para que eu seja tratada naquela área. Um exemplo, eu acredito que seus seguidores pensem semelhante a você, a questão dos dons espirituais. Sim. Um exemplo.
Eu creio nos dons espirituais, né? 1 Coríntios capítulo 12, está lá, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, dons de curais, milagres, discernimento de espíritos, profecias, interpretação de línguas, variedade de línguas. Eu creio nesses dons, estão na Bíblia. Eu creio no que está em Marcos capítulo 16, e de por todo mundo pregar o evangelho, aquele que crê será salvo e tal. Mas tem igrejas inteiras, denominações inteiras, com cristãos sinceros, verdadeiros, que eu conheço muitos deles, que dizem que aquilo é do diabo, que aquilo não existe. Mesmo mostrando a palavra. Exatamente. São cristãos que, para aquelas verdades, são cristãos totalmente à beira do caminho. Uhum. E por mais que você fale, ela vai desprezar aquela palavra. Ela pode até entender o português, né? Digamos assim, mas ela vai desprezar aquela palavra. Virão as aves e levarão. Vai, exatamente. O maligno vem e vai levar. Leva. Não tem como germinar. Então, a segunda pessoa, ela seria como? A do solo com pedras, não é isso? Isso. Pedregoso. O solo pedregoso é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, né? Então, É aquela pessoa que vai para o culto, aí recebe, sai, meu Deus, que culto maravilhoso. Recebi, né? Como Recebi tudo, pastor. Aí no outro dia as coisas estão do mesmo jeito. Ai, E na primeira semana continua do mesmo jeito. Aí um exemplo, né? Um exemplo, cura divina. Certo. Cura divina. A segunda cura que eu recebi foi de uma alergia que me acompanhava desde a infância. Foi quando eu comecei a entender a palavra de cura. É de Deus, não é? Eu tinha sempre essa dúvida. Sim, sim. E aí eu tinha uma alergia que me fez ir para o pronto-socorro algumas vezes, sangrando pelo nariz. Nossa. E eu comecei a estudar e comecei a acreditar. Disse, eu vou crer para a cura. E comecei a orar e repreendi, e fazia tudo aquilo que eu sabia, né? Uhum. Então, um ano depois, estava tudo do mesmo jeito. Eita. Quando chegava no período de chuvas, era terrível, eu sofria, tomava muito antialérgico para poder parar. Isso já cristão e tal, enfim. Segundo ano, 2 anos, e eu decidindo crer. 2 anos depois... Em nenhum momento você desistiu, né? Você ficou mantendo sua fé. Eu fiquei mantendo, palavra. mas em muitos momentos eu vacilei. Sim. Vacilava, meu Duvidou Deus, será que no coração. Duvidei várias vezes. Mas continuava Mas declarando. continuava insistindo. Declarando cura e crendo, decidi não desistir. 2 anos e meio depois, quando chegou o inverno, eu percebi uma leve melhora na alergia. Aquele me animou, né? Eita. Já o primeiro frutozinho. O broto da saúde divina. Depois de 3 anos, a alergia desapareceu. Uau, glória a Deus. Uma alergia que tinha me feito sofrer desde que eu me entendia de gente, desde criança mesmo. Eu vivia tomando antialérgico e não podia levar chuva. Eu não podia entrar em contato com chuva, com poeira, com mofo. Tudo me fazia adoecer. Eu passava dias com o nariz escorrendo até sangrar. E como você interpreta esse tempo todo, né, que você precisou insistir na palavra para que se manifestasse no seu corpo? A gente tem que continuar crendo, porque qual é o problema do solo pedregoso? Não há tempo para a raiz se desenvolver. Então, Jesus diz, eles são temporãos. Creio por algum tempo, depois desiste, porque vem tribulação e perseguição por causa da palavra. Sempre quando você for praticar a palavra de Deus, vai haver tribulação e perseguição. Isso é certo. Vem a resistência. Vem a resistência, porque, ao contrário do que muitos cristãos creem, que aí eu provavelmente vou provocar alguma polêmica, né? As pessoas sempre... Eu escuto isso direto. Deus está no controle de tudo. Se você quer dizer que Deus criou todo o universo e a palavra de Deus, as leis do Senhor regem o universo, eu concordo. Nada escapa à sua lei. Mas se você quer dizer que cada coisa que está acontecendo neste mundo caído é Deus que está autorizando e fazendo, então você está atribuindo a Deus coisas como assassinato, estupro, assalto à mão armada, miséria, gente morrendo de fome, gente
todo tipo de doença, então você está atribuindo tudo isso a Deus. E tirando a responsabilidade do homem. É tipo assim, Exatamente. não, tenho nada a ver com isso. Tudo foi Deus. E o pior é a pessoa chegar e dizer que não, tudo acontece pela vontade de Deus. Aí, o pecado também acontece pela vontade de Deus? Como se o pecado é a transgressão à vontade de Deus? Sempre que eu me deparo com esse assunto, eu lembro da frase que Adão disse para Deus. Foi a mulher que tu me destes. Porque essa frase, não foi... Perceba bem, ela não culpa nem tanto a mulher. Ela culpa Deus. Essa frase culpa Deus. Foi a mulher que... Você criou essa mulher. Você me deu essa mulher. E por isso tudo isso aconteceu. Ou seja, continuamos dizendo que as decisões erradas têm a ver com Deus. E não tem, nunca teve. Ele nos deixou livres para escolher. Porque o amor é essa liberdade, né? Se nós amamos alguém, nós deixamos essa pessoa livre para nos amar de volta. Esse é o nosso Deus. E aí, foi a mulher que tu me destes. Culpar a Deus pelos resultados errados. É realmente não entender e não conhecê-lo. Por isso que eu sempre falo lá nas minhas redes sociais, o Espírito Santo tem me guiado a fazer alguns stories. Por exemplo, esses dias eu fiz estava limpando a área lá de casa, de onde eu moro, e aí veio, né? Às vezes, o que acontece? Tem sujeira e a gente não consegue ver a vontade de Deus. Então, são pensamentos errados, são ideias distorcidas, é achar que Deus está no controle de tudo, é entender que não faz parte do plano de Deus. Aí tem gente que fala assim, não, estou indo como Deus quer. Será que você sabe o que Ele quer para a sua vida? Será que você tirou as vendas dos seus olhos, as escamas dos seus olhos e deu a oportunidade? Eu sempre falo, você precisa dar oportunidade aos seus olhos e aos seus ouvidos para entender, porque foi libertação na minha vida. Eu olhei assim para Deus, eu pedi tanto perdão por ter achado que era Ele que tinha feito tantas coisas. Eu atribuí a Deus. Só que foi um processo tão difícil, pastor. Por quê? Porque é difícil a gente reconhecer. Aí, quando a gente reconhece nossas falhas, a gente recebe Jesus. Porque Jesus foi pregado onde? Numa cruz. Por que a cruz é loucura para o mundo? Porque é difícil olhar para ela. Porque está lá a cruz, está lá as enfermidades, está o pecado, tudo que é maldição está ali. Então, quando eu olho para a cruz e eu não quero olhar para ela, eu não quero olhar para o meu erro que eu cometi. E aí, o mais incrível é que quando a gente reconhece os erros, a gente recebe essa semente maravilhosa, que é a vida eterna em Jesus Cristo. É maravilhoso. É realmente um assunto muito interessante essa questão da parábola do semeador, porque eu lido com pessoas, né? Eu tenho um canal aqui, mas pessoas vão na minha casa, pessoas, né, na rua, onde eu vou, onde eu tenho amigos. Existem as pessoas. Eu vejo, tem pessoas que eu falo da palavra e elas fazem assim, eu quero. E quando eu olho, a pessoa tá... Uau, glória a Deus que essa pessoa pegou a palavra. Mas já tem outras que você faz do mesmo jeito, assim, do mesmo jeito. Mas a pessoa não sai do lugar, a pessoa não quer. E aí você fica se perguntando, é responsabilidade de quem, pastor? Diga aí. Se não de nós mesmos. Verdade. Você falou várias vezes aqui nesse livro, eu achei sensacional, a escolha é nossa. Sou eu que decido hoje se eu vou ler a Bíblia ou não. Sou eu que decido se eu vou fazer o podcast, é você que decide se vem aqui. Tem coisas que somos nós. Na verdade, nós que decidimos, né? Para viver a decisão de Deus, a gente precisa decidir também viver a decisão dele. Não é assim? Verdade. E agora é um processo, É né? um processo, É um sim. processo. É um processo. E, inclusive, essa parte que você falou do arrependimento, do quebrantamento, isso é, vamos dizer assim, faz parte da cura do solo pedregoso. É necessário ter arrependimento, quebrantamento, né? 1 João, capítulo 1, que ele fala, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, a sua verdade não está em nós, é geralmente usado para evangelismo. A gente usa muito em evangelismo isso, mas essa palavra ela não foi dita para descrentes. Sim, foi para a igreja. 1 João era toda escrita para a igreja. Então, faz parte disso. Então, o solo pedregoso, ele tem essas características e é necessário tempo. Então, o meu exemplo de cura, por exemplo, eu perseverei e nessa perseverança, isso está fazendo com que a palavra vá penetrando mais no seu coração, ela vai meio que se enraizando. E aí,
você começa a frutificar. Aí vai cair no outro tipo de solo, que é o solo cheio de espinhos, né? A planta cresce, mas há uma concorrência. Ela não consegue dar fruto com perfeição, que é o que diz na versão de Lucas, né? Como seria essa pessoa que tem o solo com espinhos? O solo cheio de espinhos, Jesus explicou que esses espinhos, eles sufocam a palavra, eles são 3 categorias, né? Os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e os deleites ou outros prazeres, dependendo da versão. Então, são, vamos dizer assim, 3 espinhões aí que vão sufocar a palavra. E aí entra também no que você comentou, a questão da semeadura de Satanás, do mundo. Sim. É o conhecimento que vem mesmo do mundo. As influências, né? Influência, todo tipo de influência. Todo tipo né? de influência. Aí entra a amizade. Hoje temos a parte de mídia toda, né? Redes sociais, cinema, TV. Hoje nós temos, por exemplo, depressão, mal do século. Por que isso? Por que hoje nós temos diversas enfermidades ligadas questões psicológicas? Por causa da multiplicação do conhecimento. Isso. Estamos recebendo, estamos, né? Direto. Essas sementes do jornal, são conhecimento. dos filmes. Conhecimento e vai gerar algum tipo de fruto, porque o solo ele não quer saber que tipo de semente ele vai receber. Ele vai produzir de acordo. Né? Então, se você se preocupa demais, se você é uma pessoa inquieta, o tempo todo focada nas coisas do mundo, se a sua mentalidade vai para as coisas do mundo. Eu vou pegar um exemplo bem prático. O que seria, né, para as pessoas entenderem na prática? Já aconselhamos algumas pessoas que tinham sempre medo de assalto. Vamos fechar. Certo. Aí o que é que essa pessoa assiste? Pergunta a você, o que é que ela assiste? Com certeza ela assiste jornal, esses jornais, né, de meio-dia, que na hora do almoço eu fico rapaz, você vai almoçar. Exatamente. Então, quando a gente foi ver, sementes de medo, de temor, de preocupação foram lançadas desde a infância. Aí a questão da infância também. Na infância, você é meio que um solo novinho. Claro que nós temos a questão do pecado, aí isso implica em que você vai... Se você nasce num mundo pecaminoso, aqui, sementes espinhosas vão nascer. Eu e minha esposa, a gente está trabalhando pesado lá num terreno que a gente tem em Araruna, né, lá na Paraíba. E, nossa, é muito difícil. Assim, o terreno, você já caiu espinho lá, enfim, as plantas, a questão dos espinhos, das ervas daninhas, elas estão no ar. Então, você não precisa se preocupar em plantar espinho, eles vão nascer. Questão dos pensamentos. Como se o mundo já está cheio de ervas daninhas. Né? E Deus falou isso. Falou isso em Gênesis. Isso. E tem uma implicação espiritual. Então, para você aprender a pecar, você não precisa nem de muita coisa. Vai pecar. Você vai pecar porque a natureza da carne, né? Isso, a natureza professor? da carne. Pecaminosa. Exatamente. A carne ficou caída, né? Então vai pecar. O esforço é para que a semente da palavra se desenvolva. Mas as sementes do mundo, elas facilmente vão se desenvolver. Mas, é claro, você é cristão, se você se expõe a, um exemplo, filmes de muita violência, ainda que seja artificial, né, a violência do cinema, você está se expondo. Então, vai gerar pensamentos de violência. Erotismo, um problema grande aí nas igrejas é a pornografia, por exemplo. Se a pessoa se expõe à pornografia, ela vai se expor à prostituição. Vai se alimentar disso, né? Então, caiu a semente no coração, vai gerar pensamentos. Vai gerar palavras, e se ficar, vai gerar comportamento. O fruto vai se ficando mais estabelecido, digamos assim. E hoje, com o telefone, então, você tem na palma da sua mão uma bomba de informações, né? Isso, uma bomba mesmo, né? É uma coisa assim, se a gente não tiver cuidado com o celular, o que a gente faz com ele, né? As pessoas que a gente segue, o que a gente se alimenta, a gente passa o dia ali, passou horas. E o Espírito Santo falou para mim, essa semana foi bem forte. Ele disse assim, se as pessoas passassem mais tempo lendo a palavra, ao invés de passarem horas no telefone, elas não seriam tão ansiosas. Elas não seriam ansiosas, entendeu? Isso é sério, por quê? Porque Deus nos chama para ter uma vida
saudável, uma vida que possamos confiar nele. Mas aí como vamos confiar em alguém que não passamos tempo com esse alguém? Né? Então, damos aí a abertura, né? Deixamos o nosso, digamos que o nosso solo sem cerca, sem estar guardado, né? Que é o coração guardado. E aí o mundo vai entrar realmente e plantar, né? O maligno vai entrar lá com a sacolinha dele de madrugada e vai plantar tudo, né? E vem por onde isso? Aí tá bem claro, você deixou, né? Filmes, séries, pessoas, né? Lugares, tudo, né? Hoje em dia você anda pela rua, eu digo, meu Deus, o que é isso? Que poluição visual é essa? Porque você não consegue ficar sem ler nada. Em todo lugar tem uma propaganda, tem uma informação. Tá todo mundo vendendo. Tá todo mundo espalhando suas sementes. Cabe a nós saber qual é a semente que vai germinar a paz, né? Germinar Cristo em nossas vidas. Exatamente. E aquilo que a gente enfatiza bem, qualquer semente vai dar algum tipo de fruto, né? Sim. Não tem como dizer, não vai ter nenhuma semente aqui que vai. Isso, a gente tem que realmente ter esse esforço de proteger o nosso coração, né? A gente não guarda tudo, paga... Eu achei sensacional esse exemplo seguro, no livro, né? também. Paga seguro de carro, vai morar em condomínio. Né? Eu trabalho no Poder Judiciário e trabalho em juizado, então eu até fiquei impressionado que a gente teve uma pauta de audiências ontem e não teve nenhum processo de condomínio, porque toda pauta de audiência tem confusão em condomínio, seja criminal, seja civil. Então as pessoas elas correm para o condomínio buscando proteção, mas elas não guardam o coração. Então as consequências acompanham elas, vão para dentro do condomínio. Já vi coisas engraçadas e terríveis dentro de condomínio. Aí tem aquele tipo de pessoa que recebe a palavra bem rapidinho, né? Germina e tal, mas ela também recebe as outras sementes. É uma pessoa que ela não tem, digamos, que resiliência e força para estar em ambientes mais áridos, digamos assim, entende? Por exemplo, se eu estou frutificando na palavra e eu vou para um ambiente, por exemplo, onde pessoas não vão falar a palavra e eu não sou mais influenciada, então significa dizer que a minha semente já está enraizada naquela área, né? Isso. De entender. Então, aquilo ali já não me afeta mais. Mas tem pessoas que... Então, deve ser isso, né? É a semente que ainda não enraizou, porque aí é tipo assim, eu estou aqui, vou para a igreja, recebo a palavra, mas aí no outro final de semana eu saio com meus amigos e já estou vivendo uma coisa totalmente diferente do que está escrito na palavra. Porque não germinou, né? Porque não criou raízes. Pode dizer assim? Pode. Sempre enfatiza. A palavra de Deus, ela não é como uma erva daninha, que rapidamente se desenvolve. Nesse terreno lá em Araruna, por exemplo, a gente limpa... O tempo, né, pastor? O tempo é Isso. muito importante. Esse terreno que a gente tá... Eu estou trabalhando, estou com a mão cheia de calo, Débora. Ei, mas é bom porque você deve estar tendo muita revelação, né? Enquanto vocês limpam lá. Muita coisa está agregando. Nossa, a questão dos espinhos é incrível. Nossa, isso aqui é sensacional. Eu estava fazendo a limpeza lá e comecei a arrancar e tentando arrancar das raízes. Porque se você não arrancar das raízes, ele rapidamente cresce. E cresce rápido. 15 minutos, não, 15 dias. 15 minutos era demais. Meu Deus, corre. A semente da palavra, ela é como uma árvore dessas maiores, uma figueira. Então, leva anos. Anos você praticando, se esforçando. Então, sempre... E vai maturando. Você vai sempre se aperfeiçoando. Por isso, até mesmo no solo frutífero, Jesus diz, um produziu a 30, outro 60, 100. Eu percebi isso também. Então, há uma gradação. Você, mesmo quando você já está frutificando em uma determinada área da Bíblia, alguma verdade bíblica, você ainda tem sempre espaço para crescer. Porque Paulo diz lá em Romanos que o conhecimento e a sabedoria de Deus são insondáveis, né? Uau! Então, você bota uma sonda, que é aquilo que eles usavam para medir a profundidade do mar, do rio, para saber se estava se aproximando da terra. E você coloca lá para ver se você atinge o fundo da sabedoria de Deus. Né? Mas é insondável. Então, sempre há espaço para crescimento. Você nunca pode chegar e dizer... Sou perfeita agora, não tenho mais nada para conhecer de Deus. Isso não. Já está vendo que a gente vai observar que tem. Já. Que é isso, já mostrou. Orgulho que... e a prepotência. Pastor, então,
É como construir um prédio, né? Você é engenheiro, eu também sou. Então, quando a gente vai construir um prédio, demanda tempo e para fazer ele corretamente também, né? Porque você vai demandar ali tempo no planejamento, vai analisar a fundação, fazer tudo, a equipe, enfim, é todo um conjunto para que aquele prédio, em um determinado tempo, que é um tempo extenso, seja construído. Agora vamos para a pergunta. Para demolir. É rápido. Para demolir é rápido, né? Então, a velocidade da destruição, ela é muito repentina, né? A gente pode comparar com essa erva daninha. E aí, para construir coisas fortes, né? Para a gente se estabelecer na palavra, realmente é tempo. Eu acho lindo como Deus trabalha, porque tudo tem um tempo, né? A gente não planta uma semente hoje e amanhã já está árvore, não. A gente não engravida hoje e amanhã já tem o bebê. Não, são 9 meses. Né? Um relacionamento de uma amizade, um casamento, também demanda tempo. O tempo vai trazer confiança, o tempo vai trazer muitas coisas. Mas aí a gente tem que decidir, né? Se a gente vai usar o tempo para estar com Deus e conhecê-lo, para a gente aprofundar as nossas raízes nele, ou realmente vai estar fazendo aí outras coisas que não provêm do Senhor. Mas realmente tudo que vem do Senhor é tempo, né? A agricultura leva tempo. Você viu que eu vim da cor? Eu vim da cor da terra, quando eu disse assim, eu vou dar cor, da semeadura. Tá ótimo. Tá igual a Bruna, quando, no dia do lançamento lá. Ela fez isso também? Foi. Eu e ela com a paleta do livro, das cores, aí ficou bem engraçado. Sensacional o livro. No final eu vou mostrar direitinho, eu vou deixar também na descrição aqui do canal para vocês verem, porque esse livro é sensacional. Meu Deus do céu, quanta revelação tem aqui, quanta riqueza. Eu sublinhei, sabe, umas partes que eu gostei, aí eu disse, vixe, eu acho que eu vou acabar sublinhando o livro todinho. Porque realmente, quanta riqueza tem na parábola do semeador, para a gente entender. Né? É um suco muito concentrado, né? A palavra de Deus E a palavra parábola significa o quê, professor? É uma comparação, né? A parábola, você que estudou engenharia civil sabe como é um gráfico parabólico. Parabólico. Então, é uma verdade. Geralmente, Jesus usava uma situação do mundo físico, mundo natural, para trazer entendimento sobre o mundo espiritual. Mas ele falava em parábolas. Agora, por que Jesus falava em parábolas? Era uma forma... Eu interpreto assim, não sei se é isso. É uma forma de fazer entender, porque às vezes eu faço isso, sabe? Para explicar algumas coisas para as pessoas. Aí eu comparo uma situação do dia a dia para... Como essa que eu falei, né? Do lixo que a gente limpa na nossa casa. Eu entendo, né? O próprio Jesus falou, acho que a versão da parábola que está em Mateus 13, quando ele fala que cita Isaías, ele falava por parábolas para que o povo ouvindo não entendesse, vendo não visse, não percebesse. Mas a parábola, ela tanto tem esse elemento de ocultação, digamos assim, para que os mistérios do reino de Deus eles fossem ensinados, mas de uma forma que meio que obrigasse a pessoa a ir buscar o entendimento. É tipo aquela parte do tesouro, que um homem, quando ele encontrou o tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha? Isso. Exatamente. É uma lei de Deus, né, Débora? Interessante, pessoal, né? é uma lei de Deus. Isso a gente usa também no livro, que é Provérbios 2. Isso já é meio que a cura, vamos dizer assim. A gente trata isso no solo à beira do caminho. Você não tem como ter grandes revelações do Senhor, receber a sabedoria que vem de Deus, se você não der valor àquilo. Se você tratar isso com desprezo. E para dar valor, você tem que buscar. É por isso que está escondido. Isso. Jesus jamais negaria a revelação se alguém fosse até o Senhor e dissesse, Senhor, não entendi. Me ensine isso aí. E os discípulos fizeram isso, né? Eu acho que se eu estivesse ali do lado de Jesus, ia perguntar demais. Jesus ia dizer, menina, para de ser ansiosa. Aquietai-vos. Eu entendo que é justo da parte de Deus. Um exemplo aqui, uma parábola. Uma parábola. Você quer passar num bom concurso, você sabe que vai ser bem disputado. Você tem que estudar mais,
Você tem que se esforçar, Tem que se buscar esforçar. e conhecer para saber como E se você proceder. ficar nas redes sociais assistindo vídeos e séries e rindo com piadas, e você bota o livro aqui com a matemática aqui, ou direito, seja lá qual é o concurso que você vai fazer, do lado aqui, o livro está lá do lado. Mas você está rindo, brincando, mas você está com o livro, o conhecimento está do lado lá. Mas você não abriu mão Não despertou. e para pegar e focar naquele conhecimento. Uhum. Então, aí você vai fazer o concurso, ou seja lá o que for, você não vai ter um bom desempenho. É justo da parte de Deus meio que disponibilizar a sabedoria dele, mas exigir que você tenha uma priorização. É o caso do solo cheio de espinhos, né? Você precisa priorizar. Então, os cuidados desse mundo, você precisa abrir mão dos cuidados desse mundo. E eu posso? Pode. Pode, porque você pode direcionar o seu coração. Exatamente. E o solo fértil, né? Ficou faltando o solo fértil. Isso, o solo fértil é aquele É o melhor de todos. Mas é aquele que é o que tem menos. Das pessoas, você diz? Não, é o que tem menos... É o solo mais simples, digamos assim. É o que tem menos coisas. Não tem ninguém passando para pisotear. Não tem pedra. Sim. Não tem espinhos. E o que quer dizer isso? Quer dizer uma pessoa que abre mão de tudo para focar unicamente na palavra. Qualquer coisa que seja um empecilho para a frutificação da palavra, a pessoa vai abrir mão. É o caso, é a parábola que você contou. E realmente, um versículo que fala muito ao meu coração é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes vão ser acrescentadas. Então, quando Deus nos convida para buscar primeiro o reino dele, é realmente a gente deixar tudo para entender que ele é o primeiro. Aí você fala assim: não, mas eu amo a minha família. Sim, você ama a sua família, mas Deus está em primeiro, porque ele é a fonte de todas as coisas. Eu gosto de receber o meu dinheiro todo mês. Sim, ok, não é errado isso, mas é errado quando você coloca o dinheiro acima de Deus. Porque Deus é a fonte. Se a gente colocar qualquer outra coisa no lugar da fonte, não vai dar certo, né? Então, buscar primeiro o reino. Tem uma passagem que você coloca no livro também, daquele homem que era bastante rico, e Jesus diz: então, pega tudo que tu tem, vende aos pobres e me segue. E aí ele ficou triste. Mas Jesus não disse só isso não, viu, Débora? Disse mais? Então diga. E terás um tesouro no céu. Um detalhe muito importante. É importante. Uau. Porque Jesus não queria que ele fosse pobre. Sim. A questão Deus tem alegria na prosperidade do seu servo, né? Está escrito isso. Jesus estava apenas querendo redirecionar o coração dele. Isso vale para todos nós. Sim. Se eu não estiver disposto a abrir mão do meu salário confortável, em algum momento aquilo confrontar com a palavra de Deus, se eu não estiver disposto a abrir mão, também eu vou ser como o jovem rico, né? Isso. Então, ele teria, sim, tesouro. Sim. E um tesouro maior. Maior. No céu. E as outras coisas lhe seriam acrescentadas. Isso, porque em nenhum momento Deus exatamente. disse que não busque primeiro o reino e não vai ter mais nada. Não é Deus sobre queria, isso. o Senhor Jesus, ele apenas estava querendo pegar a mente dele, o coração dele, trocar para as coisas do céu. Mas ele teria tudo de volta multiplicado. Perfeito. Se ele tivesse disposto a abrir mão daquilo ali. Então... é o solo cheio de espinhos. Você porque o espinho aí, no caso, é a sedução da riqueza. Isso. A riqueza material, claro, né? A riqueza material, ela é enganosa, porque ela traz para você coisas temporárias, coisas naturais, temporárias. Ela traz para você poder. Ela traz para você uma falsa paz, um descanso sobre os bens materiais, sobre a segurança do dinheiro. Uhum. O poder do dinheiro. Porque o poder dinheiro e o descanso, né? Entendo. Porque você... eu tenho muito dinheiro, posso pagar um bom plano de saúde, uma cirurgia, tal. Mas pode vir uma doença que os médicos não podem sarar. Já vi vários casos. Eu não vou citar o nome, mas de um grande empresário aqui que eu conheci, que se converteu, já doente, dono de uma mega fábrica aí, redes de colchões. Sim.
E ele pegou uma doença e olha que ele se converteu, né? O dinheiro dele não comprou Todo o dinheiro a dele não saúde. conseguiu. Ele morreu, faleceu. A esposa era médica, inclusive. Então, se a bênção de Deus não estiver sobre você, o dinheiro não vai trazer Eu amo paz. quando na Bíblia fala sobre você pode acrescentar um dia que seja a sua vida. Ou eu gosto de pensar melhor. Eu estou respirando agora, né? Graças a Deus, né? Você Amém. tá respirando. Vou respirar de novo. Deus que está me dando esse fôlego todos os dias. Todos os dias, o ar que eu respiro é Ele que me dá. Agora me diga, quantos reais vale a minha respiração? Não existe. Eu não vou comprar. Isso é uma dádiva de Deus. É Ele que nos dá isso todos os dias. Então, é a gente realmente entender, porque algumas pessoas, eu acho até, né, professor, elas vão até buscar uma igreja atrás das bênçãos. Você já parou para pensar nisso? Já vi isso muito. Eu tenho um caso engraçado. Ela na igreja, quando eu fui ordenado pastor, né? Eu era pastor auxiliar e tinha uma família. Débora, todo culto eles estavam lá e pedindo oração. A gente chegaram lá, a família enorme, era marido, mulher, filho, agregado, gato, tudo. Tava lá. Tudo pedindo oração. E era uma causa na justiça, um dinheiro que eles tinham que receber de uma herança. E a gente orando lá por eles, a família, todo o culto eles estavam lá. E depois essa família desapareceu da igreja. É sério, a família desapareceu e não deu nem sinal. Quando a gente soube, eles tinham recebido o dinheiro da herança e não pisaram mais lá. Deus, mas a gente tá rindo assim, mas é uma coisa tão séria, né? Você fazer da casa de Deus um lugar de, sei lá... Barganha. Barganha, né? Eu lembro de Jesus entrando lá com o chicote. Isso. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, realmente. Não é que dinheiro... não, eu sou crente agora, eu não gosto de dinheiro, não. Você é pobre, miserável. Né? Não, né? Não faz nenhum sentido, porque Deus criou todas as coisas, né? Antes de o homem criar a nota do dólar, do real, do euro, né? Deus criou o ouro, né? Ele criou todas as pedras preciosas. Então, ele é o dono de todas as coisas. Mas a gente ia entender, né, que se a gente fizer do pedaço de ouro, igual aquele bezerro de ouro, o nosso Deus, nós vamos nos destruir, né? É isso que exatamente. Fazer daquilo o nosso Deus. Jesus explica isso. Não podeis servir a dois senhores. Na hora que você coloca como alvo da sua vida ter dinheiro, seja lá em qual forma for, sei lá, enfim, status, dinheiro, ele se torna um Deus, porque você vai trabalhar naquele sentido, você vai direcionar o seu coração para lá. O seu coração não é o solo. Seu coração está no dinheiro, isso, né? Ele vai ser direcionado, você direciona o seu coração. E aí o dinheiro se torna o seu senhor. Isso, exatamente. Eita, que coisa horrível. Então você pode ter bênçãos do Senhor, desfrutar das bênçãos, né, de prosperidade. Isso não é pecado de forma alguma, mas prioritariamente você vai buscar as verdadeiras riquezas, são as riquezas eternas, né? E esse tesouro é maravilhoso. É algo que não existe dinheiro no mundo, não existe lugar no mundo, não existe nada que venha a ser comparado a ter a vida eterna em nós, a receber a salvação, a entender a riqueza que é a palavra de Deus, a ter paz. Pronto, hoje eu provo da paz. Esses dias até aconteceu um problema e eu fui orar e depois que eu orei eu fui dormir, sabe? Eu disse, meu Deus, fiz igual a Jesus no dia do barco lá, que ele dormiu na tempestade. E eu olhei assim, meu Deus, glória a Deus, porque a tua palavra está enraizada em mim. Mas, em alguns tempos atrás, eu não conseguia fazer isso. Nos meus primeiros passos, assim, digamos assim, para viver realmente a palavra. Eu realmente leio a Bíblia desde 2019, mas aprofundar mesmo foi mais um pouquinho depois. Eu sou ruim de ano. E eu lembro de uma situação que eu passei, que eu chorava muito. E eu ficava, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque era aquela circunstância querendo me sucumbir, e eu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até que aquilo se tornou verdade para mim. Hoje eu tenho plena convicção que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Mas foi um processo, e está sendo um processo diário. Porque realmente a gente precisa se esforçar para manter a palavra no nosso coração, né? Catar ela, guardar essa palavra em nós. Porque senão vai vir, né?
Os passarinhos vão vir, vão querer pegar as tentações, né? As vozes do mundo vão tentar arrancar a palavra. E é diário, porque nós somos tentados diariamente, né? Me diga aí, você é uma pessoa que não é tentada nesse mundo caído. Até Jesus foi tentado em tudo, pois né? Jesus porém foi sem pecado, né? Mas ele foi Isso. tentado em todas as áreas. Sexual, busca pelo poder, tudo ele foi tentado. Porque ali é descrito 4 situações, acho que são 4, né? Em Lucas 4. As tentações foram 3. 3, né? 3. Mas essa passagem está em Hebreus, né? Que diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Foi tentado em Hebreus, é isso. Mas ele não foi só tentado naquele momento no deserto. Ele foi tentado ao longo de toda a sua vida na Terra. Entendi. Então, como é importante a gente ter essa palavra, a gente ter também a persistência, né? A perseverança, porque eu perseverei há 2 anos atrás e eu provo da perseverança que eu tive lá hoje. E vou continuar perseverando. Colher o fruto, né? Colhendo fruto, a gente percebe isso. Que é real. E aí tem pessoas que são muito imediatistas também, né? Elas querem... A nossa geração é imediatista. É verdade. Muito, muito, exageradamente. É porque hoje em dia você quer um carro, Uber. Você quer comida, iFood. É tudo muito rápido. Eu quero saber um conhecimento. Eu faço muito isso. Coisa, né? E aí a gente vai para a Bíblia e quer que seja dessa forma, e não é, porque Deus não muda as suas leis. Não. A lei da semeadura, essa lei que está na parábola, é uma lei eterna, foi criada, ela está na criação. E quem é o agricultor? É ele, né? Ele sabe. Não tem como mudar. Não tem. Até eu gosto muito de um pastor norte-americano que eu assisto os estudos dele, que é o Andrew Wommack, que ele fala, ele disse que gosta muito porque Deus ele usou a parábola do semeador, ele fez comparação com a lei que Deus criou, que o homem não pode burlar. Por exemplo, se ele tivesse usado a figura daquela... Hoje, né, trazendo nosso dia, usado a figura de vamos fazer uma prova aqui como se faz na universidade, lá na engenharia, né? A pessoa dá uma estudada rápida no dia anterior, faz a prova, até às vezes até consegue se dar bem, né? Mas quando Jesus ele pegou logo uma lei da natureza que você não tem como burlar. Deus sempre traz, né, a natureza. Você semeou, vai ter todo esse processo, vai ter tempo. Não adianta você lançar um monte de semente no terreno, inundar ele de água, achando que amanhã você vai ter uma mega colheita, porque você vai matar a semente toda. Não adianta também deixar ela lá e não cuidar. Então você vai... É um processo que não tem como burlar. Esse processo de você se tornar frutífero, seja em qual área da Bíblia for. E entendendo que quando a gente se permite, né, viver essa semeadura de Deus em nossas vidas, nós vamos ser árvores. O final do livro é lindo demais. Eu chorei, viu, com o final do livro. Muito lindo. Eu fico feliz. Nossa, é porque tem uma parte aqui eu era para ter até... Porque eu marquei tantas partes para falar, mas quando vocês falam da parte de que a gente vai ser uma árvore... Eu acho que eu não sublinhei, não, mas eu vou falar com minhas palavras. Que nós vamos ser uma árvore quando permitimos. Quando a gente permitir que a palavra de Deus seja plantada em nós, germinada, nós vamos ser uma árvore. E essa árvore vai servir de sombra, vai frutificar para outras pessoas. Nossa, isso foi no profundo do meu espírito. Porque é isso, né? Exatamente. Você já entrando ali no solo frutífero e produzindo, né? Produzindo fruto. É interessante que você produz o fruto e o fruto traz o quê? Sementes que vão cair na vida trazendo, né, para o nosso dia a dia, já saindo da parábola, essa frutificação, se eu ando em amor, em fé, isso vai gerar sementes, as pessoas vão receber de mim isso. Então, isso vai cair na vida de outras pessoas. Esse amor, a fé, a alegria, seja lá o fruto que for. O meu conhecimento dos dons, por exemplo, qualquer área da Bíblia, você se desenvolve, aquilo vai lançar sementes sobre a vida de outras pessoas. Porque é interessante a gente pensar, né? Por exemplo, vai ser plantada uma semente em você, Wendel. Aí você vai se tornar uma árvore. E essa árvore vai frutificar. Isso. Aí dentro do fruto tem mais sementes. Tem mais sementes. É um ciclo infinito de justiça, amor e alegria. A salvação foi dada assim, né? A salvação ela foi plantada.
Jesus ele foi plantado na terra. Semente incorruptível. Ele é o Logos, né? A palavra traduzida como... Né? A semente é a palavra. Que palavra grega é essa? É o Logos. Porque Logos Sim. quer dizer doutrina, ensino. Logos não quer dizer a palavra pela palavra. Ela quer dizer a palavra com a semântica da palavra, o significado da palavra. Uau. É por isso que a semente, ela na verdade é conhecimento. Porque pelo Logos você transmite conhecimento. Entendi. E Jesus, a palavra, é o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Ele foi plantado novamente na terra e eu e você fomos salvos por causa dessa lei da semeadura. Pessoas receberam essa palavra, viveram e lançaram sementes. Da mesma forma como você viu no livro, né? Uhum. A banana que você come, o mamão, não foi criada agora por Deus. Ela foi criada lá no Gênesis e vem sendo reproduzido pelo princípio da semente. A nossa salvação, fomos atingidos pela semente plantada por Deus em Cristo e vem sendo propagada... Há 2024 anos. Exatamente. Aproximadamente, né? Que a gente não tem a data exata. Então, veja como é importante, é fundamental esse princípio da semente, né? Da parábola do semeador e como é que nós podemos, né, nos tornar essas árvores frutíferas que vão lançar sementes, né, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo que a gente faz, pelos podcasts que a gente faz. Né? Para germinar aqui palavra, tem que colocar a semente de Deus para dentro de nós, né? Exatamente. Você pode falar na prática o que seria uma pessoa, até eu lhe perguntei, acho que isso no WhatsApp, uma pessoa, pronto, eu tenho um solo fértil, eu estou frutificando. O que é? Como é que a gente pode ver esses frutos? Jesus disse que para a gente conhecer uma pessoa, nós vamos olhar para o fruto dela. Aí a pergunta, que fruto é esse? É se vestir bem? É ter um carro do ano? Né? Algumas pessoas elas acabam distorcendo, mas o que seria esse fruto, né, de acordo com a vontade de Deus? Bem interessante, né, essa pergunta. Eu acho que nas primeiras vezes que eu estava pregando, eu nem estava enfatizando tanto o que é o fruto, né? Depois eu comecei a falar sobre isso. E eu fiquei até com dúvida de que imagem colocar naquele vídeo que eu fiz. Sim. Porque no final eu disse, não, vou colocar uma família feliz aqui, se abraçando. Mas faz parte. Faz parte, né? Não é tudo. A propósito, mas... amei o vídeo, usei ontem. Amém, eu vi, glória a Na Deus. live, quando eu disse, vou deixar, porque já me poupa de resumir a parábola, né? É verdade. O Jesus, primeiro, fruto, e é algo que eu tenho visto lá, trabalhando de agricultor lá, de sol a sol. Sim. É interessante, a semente não produz árvore. Semente não produz árvore. A gente diz, não, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, mas aqui na terra ela é uma semente. Então, ela não produz a árvore. Sim. Você já parou para pensar nisso? Não, vá, continue aí. É incrível como aquela terra lá, a gente arranca mato, volta em 15 dias, já está tudo lá de novo. Uhum. Quem produz a planta é a terra. Não é a semente. A semente ela é um conhecimento, né? A semente ela é uma informação, um DNA que vem, mas somos nós que produzimos. Uau. Do coração procede. Aí eu vou falar da má semente, depois a gente aplica para a boa semente. Mas Jesus disse que do coração, o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Né? Aí Jesus disse, porque do coração, olha só, procedem os maus pensamentos, aí assassinatos, adultérios, blasfêmias, falsos testemunhos. Então, calúnias. Pensamentos, palavras, ações, e aí tudo isso vai gerar caráter, vai gerar filosofias, ideologias. Então, praticamente tudo que você faz, ele procede do coração. Tudo. A forma de você vestir procede do seu coração. O carro que você tem procedeu do seu coração. A não ser que alguém botou uma arma na sua cabeça, você vai escolher esse carro aí agora. Aí procedeu do coração do outro. Então, toda a nossa vida, ela procede do coração. Entendi. Porque por isso é que nós temos que guardar o nosso coração acima de tudo, né? Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. A sua vida, ela sai do seu coração. Então, a amizade, suas amizades,
né? Eu sei que, no caso de um trabalho, você às vezes está no meio de pessoas que você não escolheu, mas amigos mesmo você escolhe. Uhum. Então, tudo que vem de você procedeu primeiramente do seu coração. Então, isso é o fruto. E a palavra de Deus, ela vai afetar toda a sua vida, seus pensamentos também da mesma forma, suas palavras, suas ideologias, suas filosofias, seu comportamento. Isso é o Uau, fruto. isso é o fruto. E aí a gente pode também definir como o fruto que está escrito na Bíblia, né? Nós andarmos em amor, Isso. né? Isso é aplicado em tudo, certo? É aplicado em tudo. Por exemplo, ministério é um fruto? É um fruto também, é seu ministério. Você é fiel, tudo aquilo. Você vai fazer com amor, seu O ministério, fruto, com então, alegria. está no nosso caráter, na nossa forma de agir. Tudo que procede do seu coração, tudo que procede de você. Sim, entendo. Tudo que sai de nós. Aí é tudo. No meu trabalho, a forma como eu encaro o meu trabalho. Eu trabalho com excelência, eu faço o melhor. Então, aquilo vai ser um fruto. Se eu sou um bom profissional, no meu caso, funcionário público, se eu sou um bom funcionário público, então o meu trabalho é um fruto. Vai gerar fruto ali. Então, também a gente pode trazer para dentro de casa, né? Se eu sou uma boa mãe, se eu sou um bom pai. Isso, tudo. Se eu cuido bem das pessoas, se eu trato bem as pessoas. Se eu sou organizado financeiramente, né? Eu pago as pessoas. Se eu sou uma pessoa de palavra, né? Então, é o nosso comportamento, né? Que vai proceder do coração. Praticamente tudo. Porque tudo. até um pensamento, Jesus diz, os maus pensamentos. O cara está aqui... falando do mau fruto. Aí tem um mau pensamento com relação a uma mulher, ou um homem, uma mulher, ou, enfim, hoje até homem com homem, sei lá, enfim. Adulterando o pensamento. Esse pensamento é um fruto. E da onde ele veio? De uma semente de conhecimento que foi plantada no passado. E aí, se vem um pensamento ruim, por exemplo, né? Eu detecto que foi um fruto lá, uma semente lá do passado. E para eu resolver, eu posso fazer o quê? É complexa essa pergunta? Porque a gente já está no final, né? Mais ou menos, assim, o terreno lá, eu vou usar o terreno na prática. Certo, o terreno na prática. Quando você arranca um espinho, uma erva daninha, eu achei bem interessante isso. Quando você arranca parte do solo, vai junto com a raiz. Fica uma erosão, né? E parte da raiz fica no solo. E a parte da raiz que fica no solo, é praticamente impossível você pegar um terreno, por exemplo, e arrancar e tirar todos os pedaços de raiz. É praticamente impossível. Então, se você se expôs a um conhecimento, principalmente desde a sua infância, você se expôs a um conhecimento. Enquanto você estiver vivendo aqui neste mundo, você pode até dominar, mas é impossível você remover completamente. Entendi. O que a gente pode fazer é renovar a nossa mente com a palavra, né? E tentar dominar para aquilo não permanecer. Isso, mas, aí por renovando, exemplo, né? uma pessoa, eu digo isso como pastor, já aconselhei muitas pessoas e vejo isso. Uma pessoa que foi exposta vou pegar aqui de novo a pornografia. Ela foi exposta à pornografia durante muito tempo e tal, depois se converteu ao Senhor e tal. Até o fim da vida dela aqui neste mundo, pensamentos pornográficos vão aparecer ainda. Entendi. Não há como você eliminar isso completamente. Só vai eliminar completo quando Jesus voltar e remover, vem a glorificação, ele remover totalmente o pecado. Entendo. Então, porque estamos ainda vivendo num mundo caído, isso, né? E não há como tirar completamente. Um exemplo, para a gente fechar, sei que tem um tempo, né? Um exemplo de um conhecimento que nós recebemos e incorporou-se a nós, o nosso idioma, português. Você recebeu sementes desse conhecimento, estudou isso nas escolas e tal, faculdade, faz parte de você. Se você fosse morar em outro país hoje e nunca mais tivesse contato com português, as palavras em português ainda viriam para você. Então, é por isso que é muito sério isso. A gente tem que guardar o nosso coração acima de tudo, porque se você se expõe a um conhecimento... É porque fica na memória da gente, vai ficar na memória, pastor? vai influenciar, dependendo do nível de intensidade ao qual você foi exposto a esse conhecimento, ele vai ficar com você o resto da sua vida.
Agora, ele não precisa mais dominar você, Isso, né? exatamente. Porque aí você vai renovar sua mente na palavra para andar pelo Espírito. Exatamente. Né? Mas haverá uma luta, né? Haverá uma luta, Carne sim. versus espírito, e você vai ter que dominar sobre aquilo que ficou. O apóstolo Paulo, já no final do ministério dele, disse: antes esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de eu ter evangelizado a muitos, não venha a ser reprovado. Olha só, um apóstolo, no final de carreira, digamos assim, diz que se ele não dominasse o seu próprio corpo, ele seria reprovado. Ele sabia, né? Então, ele mesmo disse que a carne milita contra o espírito. Não se exponha a todo tipo de conhecimento. Se você puder cortar e guardar o seu coração acima de tudo, guarde, porque se você se expor, isso vai ficar. E pode ser que comece a dar frutozinho, né? Claro que tem um processo, demora um pouco, mas não há como eliminar 100% aqui neste mundo agora, né? Nessa nossa situação, pensamentos malignos. Você pode dominar sobre eles, mas os pensamentos são os primeiros brotinhos, né? Então tem que correr para confessar, Senhor, perdoa, repreender aquilo ali e arrancar. Por isso que diz assim, para não criar nenhuma raiz de amargura. Porque, se passar tempo, você começa, deixa o pensamento, depois isso vira palavras. Depois vira ações. Isso, aí já está enraizando. Meu Deus, eu nunca mais vou olhar para um campo da mesma forma, nem para uma planta, para nada disso. Glória a Deus, pastor. Quanto conhecimento eu aprendi aqui, não só aqui, mas com o livro, né? E aí eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar o link também na descrição, caso as pessoas queiram comprar, né? E aí, para vocês conhecerem, o livro é uma bênção. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vamos ver se a gente faz a parte 2, porque tem coisa, viu, na parábola do semeador. Tem. Mas a base é isso, né? Isso. Pode expandir esses hits que a gente conversou, é a base. A gente expande, realmente. Mas é interessante demais. Uau, incrível. Bom, obrigada. E também agradeço aí em nome do Ministério, né? Ministério Águios. Amém. Fico na expectativa para trazer Bruna. Ela pode falar, ela tem o primeiro livro dela, que vai ser bem interessante, mas com certeza com ela, sim. Pode falar aí também como coautora. Amém. Muito obrigada. E continuem crescendo. Continuem fazendo a obra com paciência, né? Frutificando os frutos que vêm do coração de Deus. Porque no coração dele só tem semente boa. Com certeza. Né? Glória a Deus. Bom, gente, ficamos por aqui com mais um episódio. Espero que você tenha sido abençoado. E olha, deixa o teu coração aberto. Deixa esse solo disponível para a palavra de Deus. Essa que vai gerar frutos eternos na sua vida. Vamos ficar por aqui e até a próxima.